Tudo bem, pessoal? Meu nome é Rafael, você está no canal da Junca Games. Hoje a gente vai fazer mais uma análise de filme, um filme que foi lançado em 2022, mas chegou recentemente no streaming e que foi muito falado. Qual o filme que eu estou falando? Megan, né? Eu vi o filme. Bem, ele é bom, ele é ruim, ele não é indicado, tem algum problema com ele, o que está acontecendo? Em especial, se você não gosta de que animal morra no filme, talvez você não queira ver esse filme. Porque é apenas um momento, não aparece a crueldade em si. Porém, acontece lá no começo do filme e é a primeira vítima dessa inteligência artificial, né? Então, nós vamos começar hoje sobre vale a pena ver Megan? Você vai decidir. Mas vou te trazer o que eu achei, o que de fato é o filme, sem entrar no meu próprio gosto. Mas vamos lá começar primeiro. Como a gente conhece Megan? Eu pelo menos conheci quando eu estava passando pelo short e tinha essa boneca inteligência artificial dançando daquele jeito a som de Dolls Baby Kills. Pois bem, eu fiquei ouvindo esse negócio constantemente, passava na minha linha do tempo. Será que esse filme é bom? Não sei o quê. Normalmente, se você tem uma boa propaganda, o filme ele é muito bom e tem que ter pelo menos um diretor prestigiado, ou um elenco muito bom, ou ele é muito ruim. E aí a propaganda dele está sendo boa para compensar o quão a longa-metragem é ruim. Eu não diria que o filme é ruim, eu só diria que ele não é tudo isso e deveria acrescentar que outras obras já tenham acrescentado. Então a gente vai falar sobre elementos comparativos nesse vídeo, para vocês verem. Se vocês não viram os elementos comparativos, também não tem problema, porque eles são muito mais aprofundados, então mesmo que você não tenha visto, ao descrevê-los aqui, você vai sentir como esses filmes são. E vão perceber o que Mega é. Eu trouxe esses elementos comparativos não é porque Mega é esse colosso todo não, tá? Na verdade, eu acho que faltou muito tempero no filme, para ser sincero. Ele é um filme relativamente longo, numa idade de 2 horas, mas é um filme que fica no mais do mesmo. E ele tinha pontos, tem uma boa proposta, a execução não foi muito boa não. Tá, vamos lá, vamos começar com o primeiro. Trailer. Trailer é muito mais atrativo do que o filme, tá? O simples trailer dela dançando. Aquela parte é a parte que mais diria que tem mais qualidade, porque você vai ver o filme, você não chega lá, vamos dizer assim, tem a cena, só que você não tem um crescimento pelo simples fato de que esse filme não tem exatamente uma história, ela não é aprofundada, ela não tem um trabalho da Mega, não tem um trabalho de quem a criou, que é a Gemma, ou Gemma, ela também não tem um trabalho e prioridade mais no drama do que na ficção científica. E isso eu acho que eles quiseram contar histórias, é o famoso problema do roteirista, contar histórias demais e não contar a principal história que leva o nome do título, né? E também eu vou fazer um comparativo, óbvio, com outros 2 filmes, mas eu vou fazer 3 filmes na verdade. São 4 filmes que eu vou fazer um comparativo. Com Brinquedo Assassino. Não só o recente, que é baseado em inteligência artificial, mas o primeiro, que é feito lá com o cara transferindo sua alma para o boneco. Eu vou dizer esses pontos porque é mais fácil de dizer características, o que foi um e o que no outro não é, o que no outro não foi, o que esse é. Então, vamos lá. Tudo começa com uma cena de tragédia. Uma menina num carro, os 2 pais no banco da frente, estão distraídos, discutindo, falando sobre o tempo de tela que uma criança deveria ficar usando os dispositivos eletrônicos e pam! Acontece a tragédia, a menina perde os pais e ela vai morar com a tia chamada Gemma, ou Gemma, que é a tia dela, e ela não tem muito tempo para a menina, simplesmente ela é mergulhada no trabalho e não tem jeito com criança também, tanto que ela não teve filhos nem nada, porque ela é uma pessoa casada com o próprio casamento, é casada com o próprio trabalho. Então ela de repente toma um susto de ter que cuidar de uma criança que ela devia ver só nos fins de semana, ou de vez em quando, ou mesmo de vez em quando, ela parece ser uma mulher muito, muito ocupada. Aí de repente ela tem que cuidar disso. A questão do filme é que ele bate muito na prioridade do drama da perda da menina do que realmente da Megan. E você tem um aprofundamento nesse sentido porque você consegue ver que você tem 2 filmes ali em paralelo. A menina, que é a Cad,
E a Megan, que você tem, assim, você tem a Cad até você entender o problema dela, daquela perda toda, e a Gemma, que não é uma pessoa que quer ter filhos e tem que se transformar. Essa história é contada, mas a história da Megan não é. Porque a Megan, como ela é uma inteligência artificial, seria interessante nós vermos esse desenvolvimento dela percebendo o mundo. Né? O que a gente se lembra? Tem um filme que a gente se lembra que tem esse aprofundamento. A inteligência artificial percebendo ao seu redor, ele começa a se construir. Isso era que o filme deveria ter batido. Só que o filme bateu em questões um pouco, como eu gosto de definir, só kill. Praticamente falando português com inglês. Only kill. Só tem isso. É violência gratuita, pura. Por que eu falo isso? Porque se você não tem um aprofundamento, obviamente não tem um argumento, o filme só é o monstro que mata e a vítima que morre. Ponto. É esse o filme. A Megan, ela deixou de explorar uma questão, porque os filmes antigos, não digo tão antigos, assim, uns 20 anos atrás, os filmes batiam muito na questão de você saber como aquilo levou àquele ponto atual. Então você tinha um desenvolvimento. E lembrando que a inteligência artificial, há 20 anos atrás, não era a inteligência artificial de hoje em dia. Era muito mais rudimentar e primitiva, não chegava nesse nível, não tinha continuidade de conversa. Né? Se você já pegou o ChatGPT, já deve ter percebido que você conversa, não precisa repetir o mesmo tópico, porque ele está fazendo uma continuidade da conversa que você começou. E se você quiser passar para outra conversa, depois voltar para outra conversa, porque olha, eu já te falei isso, essa é verdade, você já me falou isso, vamos voltar a esse tema. Então isso só é uma coisa atual, mas no passado não tinha isso. Era uma conversa com a parede praticamente. Então naquele tempo havia-se uma imaginação muito maior do que era a inteligência artificial, então os filmes conseguiram trabalhar isso legal. Agora que nós temos uma inteligência artificial que não beira a Skynet, mas chega perto de algo mais humano, o filme é raso. É como se a realidade já explica, eu não preciso dizer isso no filme, já não é mais ficção científica. Então o que sobra pro filme? Drama. O filme é ruim? Olha, se ele fosse focado na menina e perda dos pais, não seria exatamente ruim. Eu diria que teria que ter um acrescento ali. Mas para a questão de inteligência artificial, eu não gostei do filme, não. Ele é muito raso nisso. Ele não conta uma história, ele não conta o desenvolvimento da personagem. Isso nos leva aos elementos do filme em si. Que aí eu vou comparar com os 4 filmes que eu quero trazer para dar uma ilustrada sobre o que Megan é, o que Megan não é. E o que você espera? Primeiro, se você gosta de animal e não gosta de vê-los morrer, lembrando que desse filme não mostra, tá? Não mostra a crueldade. Só mostra o cachorro passando pela cerca quebrada e você vê ela puxando. Ponto. Né? Acho que chega até ter ganido, tá? Mas agora, como é no começo do filme, e obviamente a gente vai se lembrar mais do miolo pro fim, acredito que seja isso. Mas às vezes tem uma pessoa que não gosta porque tem morte de animal, esse filme não é indicado para você. Só acontece uma morte de animal. Então vamos começar com o primeiro. Vamos lá. Brinquedo Assassino 1, de 1988. Esse não tinha nada a ver com inteligência artificial. Ele tinha a ver com Charles Lee, que era feito por Brad Dourif, e ele passa a sua alma para o corpo, que ele está sendo perseguido pela polícia, e ele vai ver que ele vai morrer. Então ele passa a alma para o boneco. O que acontece nesse filme que Megan não tem? O suspense. De repente começa a acontecer algumas coisas na casa lá do Barclay que começa a suspeitar do menino, ou o próprio menino começa a suspeitar que o boneco está vivo, ou ele fala com o boneco também, que essa é uma das partes mais aterrorizantes. Não, eu tô falando com um boneco aqui, mas o boneco não fala, Andy, né? Não é possível isso que está acontecendo. E esse suspense, esse terror, né? Não tem no filme, tá? Megan não tem esse suspense. Por que eu falei do Brinquedo Assassino de 88 para poder pincelar? Porque esse suspense, ele é muito, muito familiarmente encontrado em filmes assim, né? E se você não tem esse tipo de suspense, você só sobra uma coisa: matar, que é simplesmente o que o filme vai fazer. Ele só vai colocar uma boneca lá, que podia ser inteligência artificial ou não, e sair distribuindo seus problemas ao mundo, ou seja, tirando a vida de todo mundo que passa pela frente. Podemos dizer que o contexto que eles colocam é que a Megan passa a ser protetora da Cad. Ela começa a ver na Cad uma forma de proteger, mas você não sabe por que ela desenvolveu isso. Por que a inteligência artificial desenvolveu interesse em ter proteção em relação à menina?
e como isso se desenvolveu. Entenda que até mesmo esse contexto de desenvolvimento, ele não é mostrado pra gente, mas no momento em que a boneca começa a se tornar ameaçadora, passa uns flashbacks, isso mesmo que você ouviu, passa uns flashbacks do filme mostrando a relação da menina. Ué, por que você está mostrando isso em memória? Será mais fácil ter mostrado isso em digamos, ali. Que isso daria o conteúdo ao filme, mas o filme não tem isso, tá? O filme é tipo, a Gemma constrói essa inteligência artificial em paralelo, ela trabalha numa empresa, a empresa começa a ter que apresentar novas ideias por causa da concorrência, né? Porque é mais ou menos o que a gente está vendo, o ChatGPT é lançado pela OpenAI, aí tem Microsoft lidando com o Bard dele, e tendo essa concorrência de inteligências artificiais, e algo pode dar errado nesse meio tempo, você não está prestando atenção no errado, você está prestando atenção em que você vai ganhar de dinheiro. Então a Gemma apresenta o projeto Mega para o chefe dela e apresenta o primeiro modelo funcional. E aí a Mega nasce. No final das contas, ela leva a Megan para casa e a Cad e a Megan começam a se aproximar de uma certa forma. Só que esse aproximação, esse relacionamento não é tratado no filme, que é o que seria mais interessante do que simplesmente você colocar uma boneca assassina, né? Porque aí seria mais fácil mudar o nome, não manter o nome Megan, que é o nome original, mas falar, na verdade, a boneca assassina, que eu acho que já tem até esse nome por aí. Porém, não é um filme que vai tratar da filosofia da inteligência artificial, se é isso que você espera, tá? Ele é um filme que ele não é que nem o Brinquedo Assassino de 88, e tão pouco o Brinquedo Assassino de 2019, que o Brinquedo Assassino de 2019, que é o remake do primeiro, ele já coloca na voz do Brinquedo Assassino a voz de Mark Hamill, Luke Skywalker, e não mais de Brad Dourif, que foi até talvez o culto de Chuck, né? A partir desse filme, não é mais alguém que passa sua alma pro boneco. Agora é uma inteligência artificial que dá defeito e começa a fazer, né? E começa a matar. Veja que esse é um ponto que a Mega também faz. Só que o Brinquedo Assassino de 2019, ao invés de manter aquele suspense do cara que passa sua alma, então nós temos alguma magia envolvida, magia no sentido de feitiçaria, nós temos agora uma inteligência artificial que causa aquela questão que a gente tem. Será que a inteligência artificial que eu tenho em casa é capaz de revoltar contra mim? E você fica com aquilo inculcado. O filme bate nessa questão, em vez de ser agora um cara que passa o espírito dele, a alma dele agora é algo que pode ser apenas um defeito no mecanismo. Até o final do filme, de 2019, o Brinquedo Assassino, você não tem exatamente ideia se aquilo foi um defeito ou se a inteligência artificial ali tinha, na verdade, digamos assim, uma consciência de verdade, né? Isso não estraga o filme, na verdade, esse é exatamente o elemento que Megan deveria ter. Porém, a gente não quer filmes repetidos, não é mais do mesmo, você só está trocando o alho por bugalho. E o que acontece no final das contas? Acontece é que Megan não bate nem nessa questão. Ela é criada, é uma questão corporativa, bate muito no drama da Cad, perda dos pais, que essa história não deveria ter sido contada, porque foi 6 meses, 2 meses, eu acho que 2 semanas. Tudo bem, quer que ela perca os pais, então faz um distanciamento de 2, 3 anos, porque isso não será mais assunto, ela já terá trabalhado isso psicologicamente, ainda terá algumas lembranças e isso pode ser utilizado como um gancho para que a inteligência artificial consiga fazer chantagem emocional com a menina. Porque, obviamente, depois de 2, 3 anos, você ainda não esqueceu completamente do fato, mas não está fresco aquilo na cabeça. Então essa história foi mal contada. E a história principal foi deixada de lado. E justamente em Brinquedo Assassino você tem uma coisa assim, bem na questão de que o problema é Andy e o Brinquedo Assassino, mas o Brinquedo Assassino e aí o Andy é um coadjuvante. E a história foi bem amarrada. Esse é exatamente o ponto que não tem em Mega. Outro ponto que não tem em Mega é a inteligência artificial de 2001. Ali é um ato reflexivo muito grande, né? Ali é uma inteligência artificial que substitui o filho da menina, da moça, que eu agora esqueci o nome de todos os personagens. Só sei o nome do ator, Haley Osment. Hoje em dia está com uns 30, perto dos 40 anos. Esse filme foi em 2001, ou seja, 22 anos atrás. E o que acontece nesse filme? Essa inteligência artificial, ela começa a desenvolver, e é um filme longo de 2 horas, começa a desenvolver a consciência que nós não temos hoje em dia na inteligência artificial. A gente tem linguagem natural e tem algum nível de iniciativa de aprendizado, mas programado. Não, a consciência é diferente ali.
E ele passa o filme todo se redescobrindo, é como se fosse uma jornada. Em Megan isso não existe, tá? E isso deveria existir, porque você simplesmente não vai supor que a Megan viraria um boneco aí, seria uma consciência assassina, né? Nós estamos falando do famoso, a franquia de caça-níqueis. Tanto faz qual o nome, tanto faz onde fica, tanto faz o que acontece. Vamos fazer um Conquer Background e colocar a boneca aqui. Peraí, mas eu quero ouvir a história da Megan. Eu não quero simplesmente que você jogue essa ideia. O problema é que se joga essa ideia e a gente não tem um aprofundamento do personagem. O outro ponto é o Homem Bicentenário. Isso eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Robin Williams, com Sam Neill, foi feito em 2005, se não me engano, se é 2003, porque a história do filme se passa em 2005. Então eu não sei se o filme é de 2003, estou confundindo com a data real lá de dentro, falando que é de 2005. Mas foi lá há muito tempo atrás. Se 2003 há 20 anos, se foi 2005 há 18 anos. Veja bem a questão. Um homem bicentenário, nós temos uma construção no momento em que ele se refere isto, que ele se refere como isto, depois ele passa a se dizer eu. Você tem 2 horas de filme para ele construir essa consciência na rede neural dele. Não é só uma máquina executando o algoritmo. O artificial que vai matar não é a mesma coisa que falar, por exemplo, o Exterminador do Futuro. O Exterminador do Futuro tem todo um leque de aprofundamento de personagens por trás. E uma delas é a inteligência artificial, que não é nem muito abordado nos primeiros filmes, mas no Gênesis é abordado de uma certa forma, mas não é abordado como a inteligência artificial ganhou a consciência, mas a implicação da inteligência artificial por ter consciência, o que implicou com o ser humano. Então ali você pode genericamente colocar uma máquina, falar que tem consciência e lutar com o ser humano. Mas Mega é o centro da coisa. Você não pode pular esse ponto de vista. Eu achei extremamente superficial. Então, em relação... Megan, ele é um filme que é digamos assim, uma máquina que por acaso desenvolve inteligência, digamos, desenvolve consciência. Eu não diria, tá? Eu não diria que tem consciência, não. Eu diria que é só uma máquina que tem acesso a informações que ela achou pertinente e começou a executar um algoritmo onde você só mata aquilo que ela acha que é perigoso para a Cat. Ponto. Não é um filme que você pode chamar de inteligência artificial. E não digo que esse filme está escrito IA Megan, né? Para deixar bem independente. Olha, a gente não falou isso, né? Que nem Walking Dead. Não é um filme de zumbi, é um filme de pessoas mortos que andam. Pode ser uma pessoa faminta andando. Então é um texto, é um título muito genérico para simplesmente, olha, se a gente se perder no meio do roteiro, não terá problema em ter qualquer sentido. Megan, ela é muito mais interessante naquele short que eu vi, né, nos Reels, do que o próprio filme, né? Eu tô esperando o filme dar aquele baque, né, mostrar, né, agora que ela vai ter o ápice. Lembrando que essa história já foi contada, tá? Esse negócio de desenvolver o personagem, de dar uma aprofundada. Na Mega tinha que dar uma outra aprofundada, ainda mais com o que a gente tem hoje de conhecimento de inteligência artificial. Hoje, o algoritmo genético, a rede neural, ela está muito mais sofisticada e está acontecendo do que há 20 anos atrás, quando isso era apenas uma teoria, né? Então, vale a pena ver? Olha, não vou dizer o que você deve ver, mas se você deveria saber, tá nesse vídeo. Se você acha que gosta de ver filme, não, eu só quero ver a boneca dando tiro em todo mundo. Tudo bem, esse filme é para você, mas se você espera uma filosofia por trás de inteligência artificial do que está acontecendo, esse filme não é para você. Ele é muito superficial, ele só cita que ela tem inteligência artificial, mas não significa dizer que ela tem consciência. É só uma máquina que agora tem uma diretriz e parece um ser humano. Se você colocar a mesma inteligência, digamos, o mecanismo de comportamento da Mega no liquidificador, você não diferencia aquilo de um ser humano. Porque não é a mesma coisa, só diferenciou o fato de colocar numa boneca e tudo mais. E mais uma vez, não existe a música Baby Dolls Kill, que é utilizado no trailer dentro do filme, não existe em nenhum momento. Eu tô esperando aquela música, e quando chega a música é meio morna. Então aquela cena simplesmente não acontece. Ela acontece, mas ela não é a mesma cena, né? Não tem o mesmo contexto, não tem o mesmo pensamento. E detalhe, tirando o fato de que, obviamente, se ela é uma máquina de matar sem pensar, que aí vê que ela não tem exatamente consciência,
Esse filme, ele é praticamente o seguinte, a novidade do ChatGPT, obviamente esse foi lançado em 2022, em 2022 já tinha algum tipo de dado, não tinha popularidade ainda do OpenAI, mas naquela época os produtores devem ter visto, olha, essa empresa está desenvolvendo, vamos fazer essa ideia, ele pega o barco da tendência. Só que eles não apresentaram mais do que uma boneca que podia ter inteligência ou não, matando todo mundo. Então não tem muito sentido o filme praticamente em resumo, o filme é isso. Tragédia dos pais da Cad e fica nisso, tá? O relacionamento da Gemma, que ela não sabe lidar com criança. Tá, isso é a maior parte do filme. Você percebe que o filme é aqueles filmes de baixo orçamento, que eles não têm dinheiro para fazer o efeito especial, então eles têm que ficar no lenga-lenga da narrativa. E você vai perceber que esse lenga-lenga vai prolongar. Se você tem aquele termômetro de perceber que aqui é a introdução e aqui é o clima, você vai sentir que ele vai prolongar isso e você vai começar a falar, poxa, esse filme não está trazendo o que propôs. E em determinado momento eles apresentam a Mega. Naquele momento você pensa assim, Rafa, você está errado, porque olha só, ele vai mostrar numa sala experimental a menina com a garota. Esse é o único momento do filme que você pode dizer que existe aquele momento de, puxa, essa inteligência artificial tem consciência? Acabou, porque o resto do filme é tipo drama familiar, ela, nossa, o momento esperado, é como se fosse às vezes, quando você vê um filme ou um jogo na E3, acha que é tudo aquilo, e quando chega na sua mão dá downgrade. Então é isso. Esse momento é o único momento do filme que você vai pensar, puxa, agora vai. Não vai voltar o lenga-lenga de antes, e de repente essa boneca vai começar a matar todo mundo. Simplesmente assim. Não tem um momento em que ela, opa, né? Atual, e você vai trazer isso para o mundo da ficção, tentando explicar as implicações, é a imaginação. Será que essa máquina vai dominar o mundo? Ou será que ela vai ser que nem o Andrews, tá querendo descobrir a si e querer se construir o mundo, né? De uma certa forma, porque o Andrews não era mal, o homem bicentenário. Mas nós temos já, por exemplo, o Brinquedo Assassino de 2019, que teve uma tendência de maluco, né? E começou a destruir tudo. E tipo, esse é a mesma coisa, só que você não tem o trabalho da inteligência artificial que o Brinquedo Assassino de 2019 tem, que o Homem Bicentenário tem. Você só tem, essa garota é uma máquina. Tá, legal. O que ela faz? Ela mata. É só isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, dá o seu like se você gostou, comenta, compartilha com os amigos e ativa o sininho para você receber lá suas notificações. Ok? Então a gente se vê até a próxima, pessoal.